Voltamos, ouvintes, para a segunda hora do nosso programa Encontro com a Justiça. Aqui hoje, como debatedores, o desembargador Antônio Carlos Esteves, a jornalista Cláudia Cataldi, o desembargador João Batista Damasceno e o desembargador Rogério de Oliveira. A mesa hoje está cheia e nós vamos entrevistar um colega muito querido, muito prestigiado, um dos homens mais cultos, mais eruditos da magistratura do Rio de Janeiro, professor de Direito na Sorbonne e também magistrado, consultado muitas vezes pelos tribunais superiores, pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o juiz de vara criminal, doutor Carlos Gustavo Direito. Mas antes eu queria anunciar que no dia 21 de setembro, vamos entrar já no mês de setembro, o ano está acabando, o nosso programa vai ser realizado lá no Jequiá Yacht Club, na Ilha do Governador. Nós vamos fazer um programa especial, um programa externo, sobre o meio ambiente e a poluição da Baía de Guanabara. É o dia do meio ambiente, dia 21 de setembro, e a nossa convidada especial vai ser a desembargadora Maria Colares Felipe da Conceição, que é presidente do Fórum Permanente de Direito do Ambiente da Emerge. Então vai ser um programa muito especial, nós vamos ter lá várias crianças, vamos ter plantação de árvores, vamos homenagear o meio ambiente, vamos lembrar desse tema tão importante que preocupa a todos nós. Até o Papa recentemente lançou uma encíclica sobre o dever de todo ser humano de respeitar o meio ambiente, de reservar a vida para aqueles que virão e para nós mesmos, porque hoje mesmo nós já estamos sentindo o resultado da nossa negligência, dos maus tratos que temos causado para o nosso meio ambiente. Mas, doutor Gustavo Direito, traz direito no nome e hoje nós vamos conversar com o senhor, com os nossos ouvintes, sobre esse nosso tema. Nós vivemos do direito, nós somos profissionais do direito. Por que existe o direito? Qual é a origem dessa ciência? É uma ciência? É uma arte? Bom dia, doutor Direito, doutor Gustavo Direito. Que alegria recebê-lo aqui no nosso Encontro com a Justiça. Bom dia, desembargador Ciro. Bom dia, desembargador Antônio Carlos. Bom dia, desembargador Damasceno, desembargador Rogério, jornalista Cláudia Cataldi. Realmente é um prazer estar aqui nessa manhã, prazer estar com colegas tão ilustres, sempre referências na minha carreira, todos estudiosos, todos dedicados não só à magistratura, mas também a divulgar o nosso pensamento de uma forma democrática, de uma forma aberta. Enfim, são todos um exemplo para a minha carreira, todos que estão aqui na mesa. Então, para mim, realmente é uma honra e um orgulho poder participar dessa mesa e poder participar nessa manhã aqui num programa tão aberto, tão democrático. Bom, uma coisa, só um detalhe interessante, que eu acho o meu nome Direito, que muita gente pergunta, na realidade a origem dele é muito interessante, porque o meu bisavô era um português do interior de Belém do Pará, e ele tinha um botequim, o nome dele era Luiz Tavares, no interior do Pará, e ele casou com uma índia de uma tribo que migrou do Acre para o Pará. E ela não tinha nome civilizado. E como ele vendia tudo muito certinho, ele era um homem muito certo, muito correto, chamavam ele de Seu Direito. Então o primeiro filho dele, no início do século, no interior do Pará, ele deu o nome de Luiz Direito. E aí surgiu o meu sobrenome, quer dizer, o sobrenome, diferente dos sobrenomes franceses que estão ligados muito com a profissão, meu sobrenome não tem nada a ver com a profissão. Meu pai foi o primeiro que estudou Direito e acabou se transformando em magistrado, enfim, fez uma carreira nos tribunais superiores. E com essa apresentação, doutor Direito, que foi muito oportuna, nós vamos fazer a saudação à sua presença hoje no nosso programa, porque nós temos um poeta entre nós que sempre saúda o nosso convidado com uma poesia. Desembargador Antônio Carlos Esteves, por favor, para saudar o nosso convidado de hoje. Uma vez mais, cruéis renitências, no despreparo de minha maneira de ser, o desprover providências de quem se oculta atrás de um linguajar impróprio, que avulta nas falhas, farsas, forças, erros e conduta, o mais de direito que possa haver. Seria de meu dever logo te entregar, ainda que não por completo inteiro, precário que seja, parcial embora,
seria meu dever, sempre e agora, assegurar-te esse pouco. No louco disfarce de não bastante impudico, no tanto de luta conflitante de mim para comigo antes empreendida, deixo, entanto, o tanto de importância deferida a ti que eu dedico. Bom dia. Beleza. Aplausos para esse poeta. E os nossos ouvintes já terão o texto inteiro da poesia em breve na nossa página no Facebook, Encontro com a Justiça. E certamente eu vou fazer um pedido aqui, que ela não vai poder dizer não, estou fazendo em público, vai estar na coluna da Cláudia Cataldi, essa poesia, porque é imperdível. Temos que espalhar essa cultura, esse saber e essa belíssima poesia por todos os rincões do nosso país. Não é isso, Cláudia? Já está definido? Desembargador Ciro, eu estou maravilhada com o diapasão de A a Z que vocês estão implementando aqui. Quer dizer, o programa ele passa, como eu falei na minha primeira intervenção, por utilidade pública, como o juiz acabou de falar, pela cidadania, pela democracia, mas por declamação. Quer dizer, é um negócio sui generis. Eu estou encantada. E o poema é feito na hora. É live, ao vivo, exatamente, né? Ele acaba de toma escrever... o tema do programa e faz a poesia. O tema e o convidado, ele se inspira no convidado também. Que coisa sensacional, eu só havia visto isso, olha, eu estou até com medo de fazer a comparação, mas o Oswaldo Montenegro, aquele cantor, ele faz isso, durante a apresentação dele, ele está ali diante das pessoas, e aí uma pessoa atende o celular, a caixa de som desliga, e ele faz uma música rimada durante a apresentação dele, fazendo aquilo, é uma coisa extraordinária. Então, desembargador, só está de parabéns. Ciro, estou encantada. Doutor Gustavo Direito, como é que é, numa sociedade tão violenta como a nossa, ser juiz criminal? Eu vou, desembargador Ciro, se me permitir, que eu não respondi a primeira pergunta, o direito, isso é importante, eu acho que a divulgação da cultura e tentar trazer um debate mais erudito, mesmo para as pessoas leigas, eu acho que isso é muito importante. É o que eu falo, levar um pouco de classicismo, um pouco do ensino um pouco mais clássico, um pouco mais sofisticado, é sempre bom. Então a gente pode fazer apresentações de balé, de música clássica em ambientes que talvez nunca tenham tido acesso e essas pessoas ficam maravilhadas. Então eu acho que jogar um pouco a bola para o alto é positivo. Então, respondendo a pergunta, a primeira, na realidade o direito ele nasce em Roma, né? Enfim, os romanos criaram o direito, os gregos criaram a filosofia, mas os romanos criaram o direito. Então, Roma foi fundada em 753 a.C., no século VIII a.C., com a origem dos etruscos, fora a mitologia toda que tem na formação do direito. Mas a gente pode, sem sombra de dúvidas, e aí um grande autor que nós conhecemos aqui, mas talvez o público leigo não conheça, que é o Iering, do século XIX, ele dizia que ele faz uma comparação com a genealogia da Bíblia, o nascimento da vida, através da Gênese bíblica, com o nascimento do direito, através do fratricídio que Rômulo mata Remo, e sobre o sangue de Remo, que era o irmão de Rômulo, ele funda Roma, e aí tem o nascimento do direito. Então, fazendo uma provocação ao desembargador Damasceno, o direito ele tem... já está provocação de longa data. Ele tem uma influência que a gente não pode fugir de forma nenhuma religiosa. Quer dizer, então o direito ele tem essa sacralização porque eram os colégios dos pontífices, os augures, né, os adivinhos, os arúspices etruscos que aplicavam direito e aplicaram esse direito durante muito tempo. A gente tem que pensar que Roma durou 22 séculos, né? O Império Romano do Ocidente cai em 476 a.C., depois passa por o Império Bizantino, que vai cair em 1453, depois de Cristo, 476, depois cai em 1453 com a invasão dos turcos otomanos. Então, quando o imperador Justiniano faz aquela... E eu vou chegar num ponto que vai ficar, acho que mais claro, mas quando o Justiniano faz a compilação do Corpus Juris Civilis em 565 depois de Cristo, que o Corpus Juris Civilis é muito interessante, porque codificação, exatamente, dos princípios que eram aplicados e que foi aplicado no Brasil até 1915, porque a gente aplicou o Corpus Juris Civilis
como um substituto das ordenações portuguesas, até o advento do nosso Código Civil, que veio em 16 do nosso Código Civil. Então, quer dizer, é recente. A minha avó é de 1912, ela pegava eventualmente a aplicação do Corpus Juris Civilis, que foi feito em Deixa eu dizer uma 565. coisa, na primeira vara de oficiações, que eu sou titular, embora seja convocado do tribunal, sou titular na primeira vara de oficiações. Eu falo para o Ciro, que ele fica me chamando de desembargador, eu sou juiz, né? Sou o que eu sou. Eu também sou juiz de segundo grau. Como a lei, né, na sucessão se aplica a lei do falecimento da pessoa, nós temos inventários abertos do final do século XIX e início do século XX. Ok. Então nós temos, na primeira vara de oficiações, situações em que a aplicação não é do Código Civil 16. Né? É da legislação vigente na época e, portanto, as ordenações. Magistrados, queridos, o que é Corpus Juris Civilis, por favor? Então, a codificação foi um conjunto de normas feitas, foi um conjunto de normas feitas, na realidade, uma compilação, ele juntou todas as normas que tinham sido feitas desde o início de Roma até o momento do império dele, que foi em 565, quer dizer, no século V, século VI, depois de Cristo. Então, essa codificação foi o início do direito, de você dar uma sistematização. E o direito acabou virando uma ciência através do estudo desse conjunto de leis romanas. E esse estudo, essas escolas que surgiram depois com o início das universidades, que as universidades surgem no século XI. Então, com o início das universidades, com o surgimento das universidades, nós começamos a estudar o direito. Que direito? O direito que era um direito costumeiro, baseado nos costumes. Porque em Roma, o direito ele era baseado nos costumes. Depois que a gente passa a lei a ser a nossa fonte maior do direito. Mas não sei se eu estou indo muito... Posso intervir? Está indo muito bem, todos irão intervir, mas depois do nosso intervalo. Esse programa realmente é uma aula e já esperava, e os nossos ouvintes estejam muito atentos. E se tiverem dúvidas, por favor, telefonem 35720760, porque vamos aproveitar aqui o Doutor Direito, porque realmente é uma aula, programa e um programa-aula.